Começamos o mês de setembro e junto com o mês de setembro vem a estação das flores, um mês em que começamos a primavera, a estação mais colorida do ano e com certeza a estação também mais perfumada, que muita gente adora. No meu orquidário não está diferente, muitas orquídeas estão dando a cara, né? Ou seja, estão desabrochando, estão florescendo. Um exemplo aqui a gente tem essa Adrolélia Jongueana, que vocês podem ver, olha só que maravilhosa. Essa planta aqui é do meu filho, ele vai falar no próximo vídeo sobre ela. E aqui a gente tem essa LC, ela tem um nomezinho complicado de falar, é Trick or Treat, não sei falar gente em inglês, então me perdoe. Aqui a gente tem também, terminando já um pouquinho essa floração, passando um pouquinho da floração, essa LC Ayrton Senna. E a planta que a gente vai falar hoje é uma planta que floresce do final do inverno para início da primavera. Ela floresce do período ali de meados do inverno até meados da primavera, ou seja, no meio do ano, praticamente do meio para o segundo semestre do ano, beleza? Que planta que é essa? É a Lodigese. Nós vamos aprender um pouquinho então sobre essa espécie, uma espécie muito apreciada, acredito que é uma das espécies mais apreciadas por cultivadores no Brasil e no mundo, muito utilizada para fazer melhoramentos genéticos, inclusive em outras espécies. Eu vou falar um pouquinho sobre essa polêmica, vou trazer um pouquinho desse debate aí, deixar para vocês fazerem depois os comentários o que vocês acham, se concordam ou não concordam sobre isso, beleza? Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa Cattleya Lodigese e para mostrar para vocês, aqui a gente tem dois exemplares, são as Cattleya, no caso a Cattleya Lodigese alba, essa aqui com 2 flores e essa daqui, se eu não me engano, com um pouco mais de 5. Eu contei aqui 3, 6, 7 flores. Ela tá até um pouquinho fora do normal dela, porque as Lodigese florescem entre 2 a 5 flores aproximadamente. Então essa daqui veio bem carregada esse ano, já está passando, como eu falei, as flores já estão ficando mais amareladas. É natural isso acontecer, principalmente porque eu não tive cuidado com a rega, então eu acabei regando as flores e com isso a gente vai ter uma deterioração, né, do período, no caso da florescência dela mesmo, né? Então tem que tomar cuidado. Se você quer ter a flor por mais tempo, evitar de ficar molhando elas quando elas desabrocham, certo? Os botões pode molhar normalmente, mas quando desabrochou a flor, cuidar, principalmente as brancas, que elas ficam mais pigmentadas. Como que a gente pode cultivar essa orquídea, gente? Antes de mais nada, vamos falar do cultivo dela. É uma planta muito versátil e uma planta que gosta de muita umidade atmosférica. E essa então é a primeira dica. Umidade muito alta, gente, para você ter sucesso no cultivo dessa planta. Por isso que é recomendado o cultivo em semi-hidroponia. Quando você conseguir conciliar, cultivar dessa forma, você vai ver que vai ter um bom resultado. O sistema semi-hidropônico mantém o substrato mais levemente úmido e também uma evaporação contínua, né, de água a gente vai ter aqui dentro, chegando até os pseudos bulbos e folhas. Então mantém um clima, uma atmosfera mais úmida para a orquídea. Mas não é só nesse sistema que nós devemos cultivar. Claro que dá para cultivar em outros sistemas, como em vaso, por exemplo, em vaso de plástico, que retém um pouco mais de umidade, é uma boa opção, se o seu clima ele é mais seco. E se seu clima for muito úmido, muito chuvoso, o ideal é o cachepô ou o vaso de barro. Também é possível a gente cultivar em tronquinhos, é uma planta epífita que vive agarradinha ali nas árvores, então dá pra gente cultivar em tronquinho, como a gente tem aqui a Adrolélia Jongueana, tá? Então dá pra gente cultivar dessa forma também. Aqui ela está plantada, essa Adrolélia Jongueana está plantada numa plaquinha de peroba e dá para você utilizar a plaquinha de peroba, o angico, o sansão para você cultivar a Cattleya Lodigese, certo? Quanto ao substrato, uma coisa muito importante, gente. O substrato ele é uma sequência de um bom cultivo. Substrato de boa qualidade, de preferência, um substrato de boa drenagem. É ideal um substrato que
retenha um pouquinho de umidade, mas que também drene. Então, que substrato eu sempre recomendo para o cultivo de catleias? O mix de carvão, casca de pinos, brita ou isopor, tá? Isopor, caco de telha, como material drenante no fundo, beleza? Então, esse mix, ele vai carregar uma série Então esse mix ele vai fornecer para a planta um ambiente adequado, muito similar ao que ela tem na natureza. Vai manter mais aerado o substrato, mas ao mesmo tempo, quando você rega, vai reter um pouquinho de umidade por mais tempo. O pinus em si, ele é um substrato que retém mais umidade. E aí vem o carvão, né, que retém menos umidade e mantém o substrato um pouco mais aerado. Então você consegue o equilíbrio. Dá para você cultivar também com um pouquinho de esfagno, se seu ambiente ele for muito seco. Mas aí eu recomendo que você utilize, ao invés do vaso de plástico, o vaso de barro. Então você acrescenta o esfagno, mas tira o vaso de plástico, para você manter, né, um equilíbrio, certo? Regas, gente. As regas devem ser frequentes, porém levando em consideração o tipo de material que está sendo cultivada. Se forem tronquinhos, regas diárias, às vezes 2 até mesmo 3 vezes ao dia, quando o ambiente está muito seco e muito quente. Em vaso de plástico, tende a ressecar, demorar um pouco mais para ressecar. Então você vai fazer regas mais espaçadas. Como que você vai saber a hora de regar, gente? É sempre aquela coisa. Pega, coloca o dedo no substrato, né? Faz um buraquinho ali, ó, e coloca. Ó, essa planta aqui já dá para perceber que ela está com o substrato bem seco, então já é hora de regar, tá? Já essa outra aqui, como ela está num material diferente de cultivo, onde tem a água no fundo, já está uma água escura, já até a hora de trocar. Então a gente tem que retirar essa água aqui, na verdade, fazer a troca e fazer a reposição, né? Fazer a reposição da água. Mas o que a gente tem que se atentar aqui? Que é um ambiente mais úmido, então não precisa regar tantas vezes. O que é importante é você encontrar o equilíbrio da sua rega. Não tem regra para a rega. O que você deve fazer? Regar toda vez que estiver seco. Fernando, mas o meu ambiente é muito seco. Rega o chão, rega a parede, rega o teto, rega tudo que for preciso para manter o ambiente mais úmido. Coloca bromélias, coloca aquelas cascatas, gente, dá um jeito aí, cria um ambiente mais úmido para o seu espaço para manter um ambiente mais propício ao cultivo delas, porque elas gostam de umidade entre 70% a 80%, uma umidade muito alta. Falando sobre a luminosidade, essa planta tem uma necessidade um pouco menor de luminosidade em geral do que as outras bifoliadas. É uma planta que você cultiva entre 50% a 70% de luminosidade, podendo ser possível então você cultivar sobre uma luminosidade mais baixa, porém sempre com observações. Se o vegetal está ficando muito verde, né, aumenta a luminosidade, porque o ideal é sempre um vegetal com o verde claro, padrão, não verde amarelado, mas aquele verde padrãozinho das catleias, certo? Então cuidar isso, se o verde estiver ficando muito escuro, é sinal de pouca luminosidade. Verde amarelado pode ser sinal de muita luminosidade. Ideal é que, como eu falei, ficar entre 50% a 70%. 4 a 5 horas por dia de luminosidade para essa planta já é suficiente para ela florescer. Mas é luminosidade do sol, não é claridade, gente, tá? Então ela precisa de luminosidade para que ela consiga fazer todo o processo vegetativo e consiga garantir uma boa floração, beleza? Gente, então de cultivo é basicamente isso. A questão da adubação, ela vai seguir o ciclo de desenvolvimento da planta. O ideal é você utilizar um adubo completinho com macros e micros nutrientes, intercalando adubo de manutenção, de floração e de crescimento, mas sempre com macros e micros nutrientes, certo? Então ela tem um ciclo vegetacional
canal, que eu vou tentar resumir e falar de forma bem rápida aqui no vídeo para não ficar muito comprido, gente. Eu quero já pedir para vocês, antes de falar sobre isso, que já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ajuda bastante no crescimento dos meus conteúdos, na divulgação do meu trabalho como um todo, tá bom? E se você quer se aprofundar ainda mais nesse universo, né, do cultivo das orquídeas, saber todo o passo a passo, acesse o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip. O link está na descrição. Aproveita, gente, é uma estação propícia a você ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Então vai lá, se inscreva, aproveita o curso, porque são mais de 30 aulas, tem toda a minha assistência, tem toda a minha ajuda, né? Tem grupo VIP para você participar, tem lives onde somente os membros participam, então tem um monte de coisa lá especial para você poder cultivar com sucesso, tendo todo um passo a passo para você ter sucesso no cultivo das mais diferentes espécies de orquídeas, aprendendo todo o passo a passo, como eu falei. O link está na descrição, espero você, tá bom? É meu convidado. Gente, falando então da parte de crescimento dessa planta, desenvolvimento dela. Então, depois que termina o período da floração, vamos assim começa o período de descanso. Ela vai ficar mais ou menos um mês sem fazer nada. Então ela vai ficar, se ela terminou agora em setembro, o mês de floração, ela vai ficar o mês de outubro até meados de novembro, ela vai ficar estagnada, não vai acontecer nada com ela. Lá em final de novembro, dezembro, começa o período de brotação. Neste período é o período propício a você fazer o replante dela. Então, se você tem uma lodigese e está pensando em replantar, deixa mais para o final do ano, início do ano, que é o período que começa os rebentos, começa a sair os brotos e começa a sair o enraizamento dela, tá? Então, ela vem junto com a brotação e o enraizamento na maioria das vezes. Às vezes acontece de vir somente a brotação e não dar o enraizamento na sequência, mas em geral é isso que acontece aqui, ó. Vem o broto e já vem o enraizamento. Essa aqui, por causa da questão da umidade, ela já está num ciclo mais contínuo, mas provavelmente ela vai entrar ainda num período de descanso, né, que pode ser um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais antecipado em relação às catleias lodigese normais, certo? Então, gente, depois que começa a emitir o enraizamento, é o período bom para você fazer o replante. Esse é o período ideal para você fazer a mudança de vaso, troca de substrato, enfim, certo? Lá em meados de janeiro, fevereiro, ela já vai estar com os brotos bem desenvolvidos e algumas lá em começo de março já vão estar lançando a espata. A espata dela é essa daqui, ó. Ela vai sempre florir, na maioria dos casos, pelo menos, de espata verde. Então ela começa a emitir a espata, ou seja, é o período que ela está se preparando para a floração. Então é um momento para você intensificar um pouquinho mais a adubação foliar para a floração, entendeu? Então emitiu a espata floral, está emitindo a espata floral, intensifica um pouco mais a utilização de adubo para a floração. Não é superdosagem, é você, né, dar condição para que ela tenha uma condição melhor para entrar em floração. Aumentar um pouquinho a luminosidade dela e manter uma atmosfera bem úmida para que ela consiga lançar bem a haste floral, né, com as flores. Então, assim que ela emitir a haste floral, que os botões já estiverem aparecendo, você não precisa adubar, neste caso, com adubo de floração, tá? Então agora não é hora de você estar utilizando aquela marmelada lá para a hora da morte. Já o que tinha que dar já deu, não precisa você intensificar a adubação neste momento. O que você tem que fazer de adubação é antes do período de floração. Tá. Uma coisa que vocês podem ver, gente, é que as lodigeses, elas apresentam, de modo geral, pétalas e sépalas bem largas. Na Cattleya lodigese alba, isso não é tão comum, mas nas tipos, principalmente nas tipos e nas aquinadas, ela tem uma forma muito boa. Então, o que que acontece? Muita gente utiliza essa espécie para melhorar
as outras espécies, como por exemplo valquerianas e intermédias. Então é comum isso acontecer, gente, e é comum você estar muitas vezes adquirindo uma valqueriana aí que não é valqueriana, ou seja, é na verdade uma Cattleya dolosa. Então o que acontece? Eles pegam os caras aí, né, alguns orquidários, alguns orquidófilos, eles pegam as Cattleyas lodigese de boa forma, que são geralmente as tipo, ou alguma outra de boa forma que tenha, e eles cruzam com a valqueriana, porque a valqueriana ela é magricela também, ela é tipo uma orquídea-aranha mesmo. Raramente a gente consegue encontrar alguma de boa forma. Até existia na natureza algumas de boa forma que deram origem às plantas maravilhosas. Mas muita gente fez trambicagem no meio, pegou Cattleya lodigese de boa forma, cruzou com valqueriana, aí saiu os filhotinhos, 100, 200 filhotinhos. Desses 100, 200 filhotinhos, eles esperam florescer. E aí eles veem aquelas plantas, né, que disfarçam melhor as características, né, da lodigese, né, para não ficar marcado na flor a lodigese. Pegam aquelas que são mais parecidas com valquerianas, mas que apresentam uma boa forma. E aí vão trabalhando em cima daquilo. Pego aquele filhotinho, cruzam novamente com uma valqueriana, e aí o vegetal vai se assimilando de novo com as valquerianas, a flor vai vindo para as valquerianas, mas com uma forma melhor. E aí você compra uma valqueriana super linda, paga 1.000, 10.000 reais numa valqueriana, sendo que na verdade é uma Cattleya dolosa. Né? Ou seja, né, você está comprando gato por lebre e sendo enganado, na verdade, muitas vezes. Não estou dizendo que é todas, gente, mas tem que ficar esperto porque isso acontece e tem muita Cattleya dolosa aí no orquidário de vocês que vocês vendem, pode estar vendendo por Cattleya valqueriana, tá? Então tomar esse cuidado. Então eles fazem esse melhoramento. Nós temos também com a Cattleya intermédia isso, né? Essa aqui é uma Cattleya intermédia, vocês podem ver. Ela já tem as pétalas mais larguinhas aqui, mas ela ainda não é uma planta melhorada. Mas quem conhece a Cattleya intermédia sabe que ela é uma aranhinha. Eu vou deixar a foto aí para vocês verem. Ela é uma planta de muito ruim a forma dela. Eu particularmente amo ela daquele jeito. Mas tem gente que gosta de planta mais fechadinha, onde as pétalas e as sépalas elas ficam mais fechadinhas, aqui fica mais bonito e tal, né? É uma subjetividade, né? O gosto, cada um tem um e cada um considera alguma coisa como belo, onde um acha aquilo belo, o outro acha aquilo feio, entendeu? Então eu gosto da característica natural da planta. E aí o pessoal pega a Cattleya lodigese, cruza com a Cattleya intermédia, faz os filhotinhos, separa aqueles filhotinhos lá que vão disfarçar melhor as características da lodigese, vão ficar mais para a Cattleya intermédia. Fazem de novo o trabalho de melhoramento em cima da espécie, a gente chama de retrocruzamento, né? Então o filhote que saiu das duas aqui, né, você pega e cruza de novo com aquilo que você quer que saia, né, que é uma Cattleya intermédia. Então você cruza com a Cattleya intermédia, volta a fazer um retrocruzamento e aí vai sair, né, de 100 plantas vai sair uma boa. E aí a partir daquela planta boa você faz clones ou sementeiras e aí vai saindo uma genética mais elaborada, diria assim. Mas na verdade o que você está comprando é uma Cattleya clesiana, né? É isso que você está comprando muitas vezes. A Cattleya intermédia que você tem aí, às vezes não é uma Cattleya intermédia, pode ser uma Cattleya clesiana, que é o cruzamento entre a Cattleya lodigese e a Cattleya intermédia, tá? Então, do cruzamento da Cattleya lodigese com a Cattleya intermédia sai a Cattleya clesiana, que é um híbrido primário, assim como a Cattleya dolosa. Cattleya dolosa é um híbrido primário entre a lodigese e a valqueriana. E aí, gente,
né? Tem muito pano para manga aí, daria para falar muita coisa. Porém, eu não quero tirar aqui os anos de trabalho de muita gente séria, né, que tem bons resultados na produção de plantas confiáveis e que tem uma genética excelente, né, que melhoramentos técnicos perfeitos. Mas sim, nós temos que tomar cuidado porque a gente tem planta batizada aí no mercado que você pode estar comprando e não ser aquilo que é, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Gostou? Deixa o like. Ficou dúvida? Nos comentários. Até um próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.